Olá, gente, é um privilégio, prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês um texto de Mateus 24, 15 a 28. É um texto de carreirinha para que nós possamos entender um pouco do momento que estamos vivendo, no sentido profético, no sentido escatológico, em assim chamado tempo do fim. É bom nesse momento de quarentena, esse momento difícil que estamos pandemia, podermos compreender e entender que as profecias estão se cumprindo, a Bíblia está se cumprindo, as profecias dadas por Jesus estão se cumprindo. E aqui é Jesus falando em Mateus 24, a partir do versículo 15 até o versículo 28. Ele diz assim para nós o seguinte: vou ler os versículos, depois você pode meditar e fazer a sua pesquisa, né? Mas vou estar falando de carreirinha até o versículo 28, que diz assim para nós: nós precisamos neste momento de nos assegurar, confiar e ter fé no que Jesus deixou para nós. Diz assim, Mateus 24, 15 em diante: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Quando virdes o abominável, essa palavra quer dizer desgosto, comida não agradável. Então, quando vocês começarem a ver e vir, né? Ver e começar a perceber o abominável da desolação, de que o profeta Daniel falou no lugar santo. Quem lê, entenda. É preciso estar ligado na palavra profética de Jesus, porque ele é a própria palavra viva de Deus e é a palavra escrita de Deus, para que você entenda o tempo que estamos vivendo. Ele diz: então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. A gente sabe que isso aqui foi uma palavra profética de Jesus em Mateus capítulo 24, nesses versículos específicos, quando ele foi rejeitado pelos judeus e ele chorou sobre Jerusalém, e ele disse: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas que a ti foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os pintinhos, para protegê-los, mas não compreendeste o tempo da vossa visitação. Isso acontece conosco hoje, nós como cristãos, e confiamos, que acreditamos, que temos fé em Cristo, estamos vivendo um tempo profetizado por ele, não só nesse capítulo, mas em outros capítulos, e nós precisamos não estar cegos, como Israel esteve cego, como os judeus esteve cegos naquela época, não compreenderam o tempo da visitação de Jesus, do Cristo, sobre a vida deles. Até hoje estão esperando um Cristo. E por isso sofreram. No ano 70 após Cristo, eles foram invadidos pelo Império Romano. E o desastre foi horroroso, porque estavam confiando politicamente nos Herodes da vida, estavam confiando politicamente na capacidade dos seus próprios ministros, estavam confiando belicamente no seu exército, até confiando, no bom sentido, em Deus, mas não compreendeu quando o próprio Deus desceu até eles e falou: estou aqui, eu sou o Messias. A parósia do ungido de Deus, que restaurará Israel, está aqui agora, em carne viva para vocês. Eles não compreenderam. Queria algo extraordinário, queria algo misticamente misteriosa. E é assim que Deus, é assim que Jesus vem. Ele vem de uma forma simples para a gente, se revela para a gente
A gente acredita, confia, caminha e ele faz o que tem que fazer. Eles não entenderam o tempo da visitação deles e a gente espera, e Deus espera que eu e você compreendamos esse tempo do fim em que estamos vivendo e tenhamos mais fé no Cristo, que já está aí revelado e que prometeu que voltaria para resgatar aqueles que assim confiam e tenham fé nele. E ele diz ainda, quem estiver sobre o eirado, então falou, os que estiverem na Judéia, vai vir uma desolação sobre a Judéia, então estejam nos montes, estarão mais seguros. Estarão mais seguros. E a Bíblia diz que devemos olhar os nossos olhos para os montes, de onde nos vem o socorro. E a rocha eterna de Deus, que é Cristo, está aí para nos guardar e abençoar. E ele fala, os que estiverem no eirado, não desça a tirar alguma coisa da casa. Se estiverem lá no telhado, os telhados naquela época eram telhados planos, e as casas eram umas próximas das outras, então era muito fácil estar naquele telhado e pular para o outro, havia uma proteção maior, né? Do que aqueles que estavam dentro da casa. Quando Jesus profetizou isso, que o exército romano invadiu as casas, estariam mais protegidos que quem estivesse no eirado. E ele falou, se estiver no eirado, não desça dentro da casa para tirar alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. A capa servia para quê? Para proteger do frio à noite e do sol escaldante durante o dia. Então, eu esqueci a capa, eu esqueci isso, eu esqueci aquilo. Não, faça o que tem que fazer nesse momento em que se determina o que se pode fazer, o que se deve fazer, a não ser que seja algo acima da sua necessidade. Se não há, fique em casa, ore, leia a Bíblia, busque mais fé e graça em Deus. Estou dizendo, quando houver a desolação e houver a perseguição sobre vocês, eu esqueci o meu carro na garagem, eu esqueci minha roupa bonita dentro da casa. Ele fala, você está no eirado, não deixa o tempo certo chegar, deixa o momento certo passar, então você vai aí cuidar das suas vaidades. O importante agora é a vida humana. O importante agora não são as vaidades efêmeras e passageiras que a gente tanto se apega a elas. Ai das grávidas e das que estiverem amamentando naquele dia. Jesus falou, olha, será um ataque tão terrível, como estamos sendo atacados agora por um vírus invisível, que ele entra na casa do pobre, ele entra na casa do rico, ele entra na casa do mendigo, ele entra na casa de quem tem dinheiro, na casa de quem não tem dinheiro, ele entra na casa de quem é bonito, de quem é feio, ele entra na casa de quem, na vida de quem tem cultura, de quem não tem cultura, ele entra na casa de quem é poderoso, de quem não é poderoso, ele entra na casa do político, não político, ele entra na casa daqueles que são simples, daqueles que são arrogantes e que têm se achado os poderosos da terra para dominar os menos favorecidos. O vírus está entrando na casa de todo mundo. Está vindo sobre a vida de todo mundo. Então ele diz aqui, não desça ao eirado. Está quieto, está firme. Peça mais graça e força de Deus, Ele vai te fazer superar esse tédio, essa depressão, essa ansiedade, esse estresse. E as grávidas, no dia da desolação, ou desolação, não é isso? Desolação. As grávidas e as que estiverem com neném novinho, dando de mamar, ele fala, ai das grávidas, é um ai de lamento, porque terão mais dificuldades em se refugiar, em se manter. E das que estiverem amamentando também teriam naqueles dias, que era uma profecia para aqueles dias e para hoje, de fugir dos exércitos, dos soldados romanos. Uma grávida.
quase nos dias de ganhar, a dificuldade para ela seria maior. Uma mãe amamentando um neném recém-nascido, a dificuldade seria maior, porque quando vem uma desolação, quando vem uma tribulação, quando vem uma perseguição, junto vem doenças, pandemias, vírus, vem a fome, o desemprego, crise econômica, crise financeira, crise de alimento. Então a grávida, como a mamãe que tem um recém-nascido, essa terá mais dificuldade de sobreviver em meio a isso. Então Jesus manda a gente se resguardar, ter sabedoria, ter prudência, ter criatividade e não cair no desespero. As que não estiverem grávidas, no tempo de tribulação, se não estiverem amamentando, terão muito mais condição de se proteger. Quando assim não é, a preocupação será maior em proteger o bebê do seu ventre, o bebê que está em suas mãos, em seu colo. Então ela tem dupla preocupação. Ela tem precisa de dupla proteção. As que assim não estiverem terão mais condição. E muitas mães morreram nos anos 70, quando o Império Romano invadiu Jerusalém, e morreram mamães grávidas, morreram mamães com neném no colo, ou morreram ou pelo ataque, ou por fome, ou por falta de alimentos básicos, porque Roma naquele dia foi uma praga em Jerusalém. Mas Jesus havia predito isso 70 anos antes. Ele sempre nos avisa. A Bíblia diz que nada acontecerá a este mundo, nada acontecerá em relação à igreja, aos que são seguidores de Cristo, sem que antes ele avise. Essa pandemia que estamos passando já foi avisada, biblicamente falando. E a gente agora, quem se preparou, a gente sabia que a pandemia viria e outras virão. A gente se preparou, principalmente tendo confiança e fé em Cristo, está de alguma forma superando melhor a situação. Aí diz aqui, orai também para que a vossa fuga não se dê no inverno. Então ele falando para os judeus daquela época, quando o Império Romano invadir vocês para destruir a cidade de Jerusalém, e para matar muitos, e para entrar no lugar santo, e destruir o santuário de vocês, e prender muito de vocês, e matar muito de vocês, procurem ver que a vossa fuga não se dê no inverno. No inverno é mais difícil, o frio acaba matando quem sai da sua proteção, ou quem define uma fuga num período de frio, num período em que certamente muitos morrerão nesse período de frio, de inverno, é muito mais difícil do que no verão. E a história, Flávio José fala muito sobre isso, como muitos morreram. No sábado, porque havia neles a tradição da guarda do sábado. Nessa questão da guarda do sábado, alguns iriam não querer se afastar do templo, não querer se afastar das imediações de Jerusalém, até porque havia uma lei que proibia o judeu de fazer isso. Então, em não fazendo isso, seriam alvos fáceis dos inimigos que iriam invadir Jerusalém naquele tempo. Jesus falou, olha, que a vossa fuga não seja num dia de sábado, porque sei que vocês, guardando a determinação do mandamento de Moisés, vocês não vão se afastar, vão pagar com a própria vida. E sabendo que se isso for no inverno, vocês também morrerão pelas questões climáticas. Ele diz que não haja também, porque nesse tempo haverá uma grande tribulação. Nós estamos passando por uma tribulação. Esse vírus invisível, que ataca a qualquer um, a qualquer instante, só Deus para ter misericórdia de nós. Estou tomando os cuidados que preciso, você também deve tomar os cuidados que você precisa, mas sempre dizendo, Senhor, se eu tiver que pegar e se eu tiver que partir, então que seja a hora. Mas ele é invisível, ele é uma tribulação para a gente, ele é um perigo para a gente. Então a gente toma os cuidados e pede a Deus proteção, que nos guarde a nós, nossas famílias, nossos filhos e filhas e amigos, e prossigamos, até os inimigos, né?
Como desde o princípio do mundo até agora não teria havido e nem haverá jamais. Ele fala, essa tribulação, não estou falando aqui de tribulação pós-arrebatamento, o mundo teve grande tribulação, teve tribulação horrorosas, no ataque do Império Romano, na época de Sodoma e Gomorra, na época do dilúvio. A humanidade sempre passou por grande tribulação. Não estou falando da grande tribulação escatologicamente estabelecida, seja pelo grupo de pentecostal ou não pentecostal. Não estou falando disso, eu estou falando de uma tribulação. Tribulação é o momento que nós somos atribulados, angustiados, nós somos colocados na parede e às vezes nós ficamos numa situação restrita, como eles ficaram na arca. Quem saísse ia morrer afogado. Quem não saísse de Sodoma e Gomorra morreria debaixo de fogo e enxofre. Quem estivesse em Jerusalém e não estivesse se refugiando como deveria se refugiar, seria morto pelo Império Romano e pelos ataques de Napoleão, que foi o poderoso com seus exércitos no passado. E aí? Então ele diz o seguinte, esse seria um momento que nunca havia acontecido antes. E haverá outros momentos assim, até que a parósia, que é Jesus, aconteça no sentido de vir buscar os seus eleitos, os seus fiéis. E se esses dias não fossem abreviados, ninguém se seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, esses dias foram abreviados, dias abreviados, ou seja, mesmo em meio a essa pandemia, ou em meio à luta que se está gerando, em meio à escassez, o desemprego, a fome que está chegando e virá mais, o desemprego financeiro que já estamos entrando e agora só vai piorar depois disso, a questão da saúde que está muito prejudicada, ele fala, esses dias foram abreviados por Deus, que está no controle de tudo isso, para que sejamos preservados. Então precisamos confiar nele e acreditar nele. Serão abreviados, ou seja, Deus irá amputar. Essa palavra no original quer dizer amputar. Deus já está amputando. Abreviar é amputar. Fala amputar braços e pernas. Desse vírus, dessa pandemia, dessa tribulação que ora estamos passando, para que seja preservado aqueles que estão clamando, estão confiando, estão acreditando e botando a sua confiança em Deus que está dominando sobre tudo, mas que é um momento que ele tem que permitir isso sobre a terra. Ok? Tanta gente não acreditou, tanta gente não confiou, tanta gente até diz que Deus não existe. O entendimento humano, para a ciência, e porque é uma questão de fé. É você crer naquilo que você não vê. Deus é você acreditar no que você não vê. A gente está acostumado a acreditar naquilo que a gente pega, naquilo que é palpável, naquilo que se pode tocar. Fé que se esperam, e a convicção daquilo que não se vê. Então, é algo espiritual. E ele diz aqui ainda, Deus então abreviou esses dias de sofrimento, de luta, de dor, abreviou, ele amputou, ele tem amputado em todas as tribulações que a gente tem passado até aqui, para que a humanidade seja preservada até que o Filho dele venha e restaure todas as coisas. Ele diz assim ainda, então se alguém vos disser, está aqui o Cristo, ou Jesus está ali, ou o Cristo está aqui ou acolá, ele falou, não acrediteis. Tem uns malucos aí que continuam se dizendo o Jesus, que é o Cristo, e isso aconteceu na época de Napoleão, isso aconteceu na época da própria invasão em Jerusalém, isso aconteceu na época do Holocausto, isso aconteceu em outras... na Crimeia, então aconteceu em outras guerras, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, e hoje está acontecendo em nosso meio, quando alguns malucos aparecem, seja usados pelo inimigo, ou seja loucos mesmo, ou queiram se aparecer, aparecem para explorar o povo dizendo, eu sou o Cristo, me procurem, eu resolvo a situação, eu resolvo o problema de vocês.
Então tem muitos cristos por aí, né? Alguns estão até meio apagados, mas tem uns por aí que estão se fazendo de Cristo para que você tire a sua fé de Jesus e vá até eles buscando solução para não pegar o vírus. Só Deus pode te guardar e te abençoar. Se assim for a vontade dele, para a sua vida e para a sua existência. E diz aqui ainda, muitos dirão e aparecerão dizendo, e aparecerão como falsos grandes sinais e prodígios para enganar muitos, se possível até os eleitos escolhidos. Os falsos profetas estão aí, os falsos líderes religiosos estão aí, seja do meio evangélico, seja outras denominações, etc. e tal, outras religiões estão aí, se propondo uma solução e com o intuito de enganar e até de encher o bolso deles de dinheiro, mas fazendo que o povo direcione para eles a fé, a confiança, e não em Jesus, e não no Cristo Jesus. Então cuidado, porque até em meio a uma pandemia como essa, estão tentando tirar, em nome de Deus, em nome de Jesus, que não tem nada com isso, dinheiro da sua vida, do seu bolso, por causa do desespero e do pânico. Ele diz ainda aqui, vede que eu tenho predito. Ele, já estou predizendo e profetizando para vocês, então não fiquem enganados. Jesus falou isso aí há mais de 2000 anos atrás, né? Portanto, se vocês disserem para vocês, Jesus está no deserto, corre para lá. Mentira, não vá. Ele está dentro de você, está no seu coração, está dentro da sua casa onde você está. Ou se disser assim, ele está lá no interior da casa, não acrediteis. Fique quieto onde você está. Ele está lá fora, ele está lá em cima. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Filho do Homem é Jesus. Filho do Homem porque ele é descendente de Davi. E ele é o Jesus descendente de Davi. E, consequentemente, vindo dos nossos primeiros pais. Consequentemente, dentro da raiz genealógica, da árvore genealógica, onde foi profetizado, foi primeiro lá em Gênesis capítulo 3, confirmado em Abraão e profetizado ao longo do tempo até que ele nasceu de Maria, da Virgem Maria. No entanto, diz assim, onde for dito que ele está aqui, está ali, não acrediteis, ele está em você, ele está no seu coração. Abra o coração e clame a ele para te ajudar em meio a essa tribulação que estamos vivendo. E aqui diz assim, porque ele virá como relâmpago. Ele entra na nossa vida como relâmpago. É claro que isso aqui nos fala profeticamente de algo lá no futuro, onde o Senhor virá para reunir os seus eleitos e escolhidos, mas também nos fala deste momento, porque se você parar de respirar agora, se o coração parar, Jesus veio para você vai para ele agora. Quantos estão partindo? Estão partindo para encontrar com o Senhor agora. A gente parte saindo dessa existência humana, e a gente vai, Jesus vai voltar no grande dia do arrebatamento, etc e tal. Tem uma fase, tem a segunda, a terceira, sei lá, tem 10 fases. Se Deus determinar que você para de respirar agora e seus órgãos vitais parem agora, é o momento que ele está vindo para você e você vai encontrar com ele. Se é para condenação ou salvação, é você com ele. Não sou eu que determino isso. Mas se, enquanto isso não acontece, haverá um dia em que o céu se abrirá e ele descerá com os seus anjos e seus exércitos também. Então nos preparemos ou para esse instante ou para o momento quando a nossa existência humana será cessada aqui por determinação de Deus. E o último versículo diz assim, onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Os teólogos brigam em relação à interpretação desse texto. Mas a interpretação mais provável de Mateus 24, 28, que fala, onde estiver o cadáver aí, se juntarão os abutres, quer dizer o seguinte, águia e abutre, quando foi escrito isso aqui na época, eles não têm muita diferença no sentido de serem bichos que atacam e bichos que vêm atrás, no sentido de quando fala águia, ela é poderosa, ela tem uma envergadura poderosa, mas esse tipo de águia aqui é um abutre também.
onde o seu alimento principal é gente em estado de decomposição ou corpos que morreram. Pessoas que já morreram, né? Existem corpos que morreram. Então, quando falou onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. São águias específicas, maior do que a águia normal, e que na verdade é uma abutre também, que se alimenta de seres humanos que já morreram. Então, quando fala aqui, onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres, está dizendo que aonde o juízo de Deus for necessário, esse acontecerá. Seja agora no período de pandemia, seja agora no período de coronavírus, seja agora como foi na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, como foi lá em Jerusalém no ano 70, depois que Deus profetizou isso, aonde o juízo de Deus tiver que acontecer, vai acontecer. Cabe a nós estarmos em Jesus, que é o nosso justo juiz. E a Bíblia diz em João 1, né? João capítulo 1, 1 João, que nós temos um advogado que é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos os pecados. Fique em Jesus, fica firme, confie, acredite. Entregue a Ele a sua ansiedade, o seu pânico, a sua depressão, o seu estresse. E Ele passará com você por esse vale. Porque Ele é o seu pastor e nada te faltará. Ele não está dizendo que você não vai passar por luta, por dor, que você não vai ficar doente, que você não vai partir, ou que você vai ficar eternamente. Está dizendo que Ele vai estar com você. Jesus é o seu pastor, é o meu pastor, e nada nos faltará. Mateus 24, versículo 1 até o versículo 28. Aonde estiver o cadáver, aí os abutres se ajuntarão. Aonde o juízo tiver que chegar, de Deus vai chegar. Cabe a nós estarmos no colo do justo juiz, que é Jesus. O seu pastor, o meu pastor, e Ele vai estar conosco passando por esse vale. Um beijo do Capelão Primo. Até o próximo vídeo. Bye!